Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Uma boa noite para todos. Estamos nesta sexta-feira iniciando mais uma live na presença do Senhor. E desde já, meu abraço a todos, que todos possam estar bem, que todos possam estar acompanhando esta live aqui, que damos início agora. Vamos aqui compartilhando. Enquanto isso, estamos aqui aguardando o nosso evangelista Carlos Alberto, que a qualquer momento vai estar aqui entrando em nosso canal para mais uma live Deus e seu plano para a nossa vida, que acontece todas as sextas-feiras às 7 horas da noite. Portanto, vamos aí compartilhando e desde já cientes que o Senhor tem realmente um plano para a nossa vida. Que Deus, portanto, possa estar abençoando a todos. Depois todos estarão aí, muitos estarão vendo essa live e acompanhando as mensagens. Portanto, esse é um momento ímpar em que todos, tendo Deus no coração, estarão aí, com certeza, edificando as suas vidas. Nós vamos ainda estar aqui compartilhando a nossa live com outros grupos, com outras páginas, inclusive com a nossa página, né? Deus e seu plano para a nossa vida, a nossa página oficial. Gostaria também de ressaltar a importância da web rádio em Araruama. Aqui chegando nosso amigo, irmão, evangelista Carlos Alberto, estava falando justamente agora sobre o web rádio A Face de Deus. E eu tenho uma surpresa aí para o irmão. O irmão não viu o início da nossa transmissão, mas nós tivemos uma abertura bacana. Depois o irmão poderá conferir aí no Facebook, tá? Uma boa noite, irmão. Boa noite, irmão, missionário pastor Armando Arede. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, por nos dar a oportunidade de mais uma vez poder estar aí junto com o irmão, participando aí dessa live abençoada, ao qual o Senhor colocou nos nossos corações para que possamos estar aí, né, fazendo a obra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito e exaltado para todos sempre seja o nosso Deus, porque Ele é digno de honra, o Senhor é digno de glória, a Ele todo louvor. Estamos aí, né, nesse espírito de que o Senhor vai direcionar, que o Espírito Santo vai estar conosco, aliás, já está conosco, para que possamos aí estar fazendo essa obra, né? Que muitos podem não levar a sério, muitos não podem não crer que Deus se agrada de quando a gente se dispõe a estar participando, fazendo live, estar na internet, levando a poderosa palavra de Deus. Deus possa estar abençoando a cada uma das pessoas que vão entrar e que vão participar dessa live. Pastor, missionário Armando Arede. Antes de nós iniciarmos, irmão, eu vou passar aqui uma parte aqui, uma surpresa para o irmão, e depois o irmão vai estar comentando aí para os nossos ouvintes, depois nós vamos estar deixando aí o link nos comentários sobre a web rádio. Então, assista aí. Face de Deus. Fique feliz com a gente. Muito mais música, muito mais alegria. 24 horas no ar. Rádio A Face de Deus. Essa é a sua rádio. Maravilha. Não esperava por essa não, né? É verdade. É verdade. A internet é uma maravilha, né, pastor? Ela nos proporciona todas essas coisas boas, né? Às vezes a gente é pego de surpresa porque a gente coloca as coisas na internet e acha que só nós temos acesso, mas é liberado para todos. Depois a gente bate um papo aí para ver como é que faz isso, tá, irmão? Mas maravilha. É fácil aqui no StreamYard. É tranquilo. Quando estiver aí nas suas lives solo, vamos dizer assim, sem a presença aqui de algum convidado, o irmão poderá fazer isso também com toda certeza. É verdade. Tá bom, irmão? Nós estamos contentes também, irmãos,
porque o senhor tem direcionado as nossas lives. Irmão, vê a imagem que hoje está o irmão aí, olha só, parte técnica sendo resolvida. Portanto, é outro departamento. Hoje nós estamos numa live, realmente, a live está até melhor que a minha imagem. A minha imagem está até meio pálida, mas porque eu estou branco mesmo, né? O irmão vive pegando praia. E mais uma, de repente, a partir da próxima semana, para hoje não foi possível. Fiz contato aí com a empresa que gere a rádio, de software que gere a rádio, mas eu não consegui fazer essa transmissão ao vivo pela rádio. Mas eu quero a Deus que na próxima semana, sexta-feira, a gente já consiga estar transmitindo para a live, nas redes sociais e também direto pela Rádio A Face de Deus. Aí nós vamos poder liberar aí o site, né, para que as pessoas possam entrar e também acompanhar por lá, ou mandar links, né, para quem quiser participar. Maravilha? Glória a Deus. Maravilha, irmão. Então a gente pode até, de repente, talvez, né, na próxima live, o irmão me puxar, porque aí a gente vai fazendo aí um ping-pong bacana, já que o irmão já está ficando mais familiarizado aqui com esse sistema. Bom, irmão, sem mais delongas, né, já são 7 horas e 8 minutos. Eu já compartilhei. Eu não compartilhei ainda na página do irmão. Está faltando só a página do irmão aqui, mas eu não sei se o irmão aí poderá... Deixa eu botar aqui como link, espera um instantinho. Parará, piriri, pororó, a gente vai aprendendo. E eu estou aprendendo ainda, irmão. Está pensando o quê? Deus tem é muita fiel, coisa. né? A internet é uma coisa assim maravilhosa. Achei aqui. Então, eu vou compartilhar aqui na página do irmão, no perfil, né, do irmão. Aí o irmão poderá também estar compartilhando em outros lugares. Então, está aí rolando já na página do irmão, no perfil do irmão, essa live, né? Maravilha, né, irmão? Maravilha. Depois todo mundo vai poder... Enfim, irmão, o que ocorre? Na live passada, faltou o irmão, assim, dar um certo desfecho naquela mensagem que nós falamos sobre o plano de Deus e sua vida. Então, assim, para a gente não se perder, né, na nossa temática, vamos dizer assim, nosso subtema hoje seria outra coisa, mas nós podemos também fazer outro assunto, tá? Mas, a princípio, nós vamos estar continuando esse assunto e eu vou estar falando também um pouquinho sobre evangelismo, o irmão também, hoje. Aí na próxima live, a gente já planeja um tema onde vamos estar debatendo aqui com mais calma, vamos estar assim, lendo alguma coisa a mais, né, irmão? Para poder levar o nosso ouvinte melhor da palavra de Deus, que é isso que é importante. E como Deus gosta de surpreender, né? Vamos aguardar aí que, de repente, alguém queira participar conosco aí dessa live. Então, como é que faz se alguém quiser participar, pastor? Uma terceira pessoa. Deus vai direcionando, né? Então, nós temos, assim, algumas pessoas já, mas esperando, assim, uma confirmação. Amém. Nosso programa está começando ainda, estamos fazendo testes, ainda estamos melhorando isso aí. Hoje já teve uma abertura. Essa abertura, inclusive, eu vou passar depois para o irmão. Quando o irmão transmitir, já coloca com a abertura e, inclusive, coloca também essa chamada para a rádio, web rádio A Face de Deus, que é a única web rádio gospel na região dos lagos. Nós temos que prestigiar isso, né, irmão? Não é possível. É verdade. Então, vamos dar aí uma força. Falei que ia dar e vou dar. Minha palavra é segundo a palavra de Deus. Temos justiça, temos que ser verdadeiros e a nossa palavra é uma só. A palavra do cristão tem que ser uma só, né, irmão? É verdade. A honra e glória do Senhor. Com certeza. Problema aqui de iluminação. Pronto, agora está legal. O que acontece? A minha iluminação aqui, ela abrilhanta a minha careca. A sua tá legal, agora a minha tá meio exposta aqui, né? A minha tá muito branca, mas tá bom. Eu vou até botar um pouquinho mais escura aqui, vou tentar, né? A gente vai aqui modificando, né? Pronto, acho que agora
Deu uma certa piorada, mas tá bom. Para a próxima, muito... para a próxima eu vou tentar tirar essa ó, assim fica melhor, tá vendo? Na realidade, irmão, o ser humano é muito vaidoso, né? Essa que é a grande realidade. Nós por mais sempre que não queremos, sempre queremos estar melhor. Ainda bem que hoje em dia a careca assim é algo, vamos dizer assim, é moda. O que acontece? A alimentação das pessoas, dos povos, né? Eu creio que nos últimos anos tem alterado. Com isso, essa manipulação dos alimentos que a gente come, eu creio que tem contribuído para que o número de pessoas que venham ter queda de cabelo com a certa idade, né, mais avançada, eu acho que tem crescido muito. Então, hoje, tem poucas pessoas que podem querer, vamos dizer assim, encarnar nas pessoas que são careca, né? Ô, careca, não sei o quê. Hoje em dia são poucos. Se não são, ainda vão ser. Bom, eu sou um que já fui muito encarnado, né, irmão? O irmão deve imaginar, dando aula e eu, como professor, aula de educação física, já imaginou, né? Mas deixa isso para lá. Irmão, indo direto ao assunto, já que, né, nós temos aí um tempo bom. Aliás, o nosso tempo vai dobrar, né? Por quê? Porque o irmão vai transmitir também. Então, maravilha. Olha só que maravilha. Vai ter o tempo lá da transmissão do irmão, vai ter o tempo da minha transmissão. Então, a gente não pode nem se preocupar muito com isso. Quem sabe no futuro até poderemos aumentar essa frequência, né? Não sei. Vamos deixar Deus trabalhar. Por enquanto, uma vez por semana, eu acho que está de bom tamanho. Então, eu vou passar a palavra para o irmão para estar falando um pouquinho para nós, se assim o irmão desejar fazer isso agora, né? Sobre a vontade de Deus em nossa vida, os seus planos, né? E quem perdeu a primeira live é só acompanhar lá, está ali no nosso perfil, está lá na nossa página oficial, que nós vamos colocar também aqui nos comentários. Vamos colocar a página oficial, vamos colocar a página da rádio A Face de Deus. Aliás, está ali uma logo, marca ali muito bonita atrás do nosso amigo evangelista Carlos Alberto. Então, eu passo assim a palavra para o irmão e, desde já, que Deus esteja abençoando não só a sua palavra, mas a palavra de todos os pastores evangelistas que estão por aí pregando pelo mundo. E depois nós estaremos falando um pouquinho sobre evangelismo, a importância de você evangelizar, coisas que muitos crentes aí parece que estão brincando, né, irmão? Mas deixa isso para daqui a pouco. A palavra, então, está com o irmão. Maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem muito interessante e muito importante para que nós venhamos aqui destacar nessa live, né? Porque o tema da mensagem, né, já é um tema bastante para nos chamar a atenção. É bastante importante para a gente fazer uma reflexão do que Deus tem para cada um de nós nesta vida, né? Porque Deus quer um plano conosco, Deus quer uma vida de obediência, Deus quer que nós o sigamos, que nós entendamos qual é os planos dele para a nossa vida. E para que nós venhamos ter uma direção na vontade de Deus, naquilo para qual entendamos, né? Para que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos direcionou e nos colocou nessa terra, é preciso nós termos vida com Deus, é preciso nós termos comunhão com Deus. Precisamos todos os dias estar falando com Deus, todos os dias estar buscando a Deus e na presença de Deus, para que assim ele possa ter essa comunicação conosco. E a gente levando isso para a Bíblia, e tudo que a gente fala de Deus, é importante que venhamos levar para a Bíblia Sagrada, para a Palavra Santa. Então, a gente não tem como falar dos planos de Deus se a gente não começar exatamente pelo livro de Gênesis, onde nós vamos ver ali a criação de Deus, de toda a terra, a criação do Senhor, dos céus, dos mares, de tudo aquilo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus, né,
projetou tudo aquilo ali, Deus planejou tudo ali da forma que ele queria, né? Em 7 dias Deus fez. E Deus fez o homem, né? E a criação do homem foi, a Bíblia diz que foi a obra-prima do Senhor. Olha só, se a gente for analisar todo o mundo, imaginamos aí o planeta Terra de uma forma em geral, para não falarmos do céu, dos mares, vamos falar da Terra. Se nós formos querer um entendimento do que é o globo terrestre, que coisa maravilhosa. E isso tudo foi feito pelas mãos de Deus, foi um projeto de Deus para a humanidade. Depois de tudo pronto, ele fez o quê? Ele criou o homem. E, de repente, o homem descobre que estava só. Deus vai e tira da costela de Adão a mulher. Deus tira a mulher. Então, agora, já existe 2 pessoas. A Bíblia diz que Deus andava, né, com o casal. E, certo dia, Deus vai estar em comunhão, para ter comunhão com o casal, e ali eles pecaram. E o pecado mostra que eles destituídos foram da glória de Deus, assim levando toda a sua futura geração e descendência. É por isso que nós estávamos destituídos da glória de Deus até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus formou ali, tinha ali um plano para Adão e Eva, que era um plano completamente diferente do plano que nós vivemos hoje. Os planos do Senhor eram muito, muito melhores do que os de hoje. Por exemplo, imagina a gente não ter doença. Imagina a gente não ter problemas, vamos dizer assim. A Bíblia deixa bem claro que até trabalhar ia ser uma coisa muito... Sei lá, eu não sei como seria o trabalho. Eu não sei como se desenvolveria isso, porque a Bíblia diz que depois do pecado, nós tivemos que buscar o nosso alimento do próprio suor. Ou seja, tem que se sacrificar para conquistar as coisas, para conquistar o alimento. Imagine as coisas materiais, né? Então, os planos de Deus foram modificados. A gente sabe que não exatamente pelo homem, né? Mas pelo o inimigo de Deus. O inimigo de Deus, ele tenta, de todas as formas, atrapalhar os planos de Deus para a vida do ser humano, para a vida do homem. Né? E o homem, muitas das vezes, acaba contribuindo com o inimigo. Deus, porque o homem é a sua imagem e semelhança, nós temos a imagem e semelhança do Senhor. Então, com isso, meio que nós damos legalidade para as coisas satânicas, para as coisas do inimigo, ao qual ele tenta contra as nossas vidas, e muitas das vezes, mesmo Deus não concordando, mesmo não sendo os planos de Deus, aqueles planos que o Senhor programou para nós, como nós somos filhos dele, como nós somos semelhança dele, e nós acabamos dando legalidade para isso, então aconteceu que veio o pecado sobre Adão e Eva, né? E destituídos fomos da glória de Deus. A partir de que perderam a comunhão com o Senhor, né? Ali ficaram meio até intimidade, o Senhor tenta um novo relacionamento, e agora com os 2 filhos do casal, Caim e Abel. E a Bíblia diz que o pecado mais uma vez imperou e o Caim matou o seu próprio irmão e tirou ali. Isso foi uma coisa que entristeceu muito o coração de Deus, porque ali Deus tinha uma comunhão todos os dias com Abel, né? E Caim, pela inveja, porque Abel era totalmente dedicado às coisas de Deus. Ele esperava a hora do encontro com Deus, ele esperava o momento de ter comunhão com Deus, enquanto que o outro ele não estava preocupado com isso. E até nas ofertas, até naquilo que oferecia para Deus, Abel ele procurava sempre oferecer para o Senhor o melhor. Está aí uma coisa que nós podemos trazer para os dias de hoje. Nós devemos entender que Deus quer de nós, Deus espera de cada um dos seus filhos, de cada um daqueles que eles têm um chamado, que é que nós venhamos sempre procurar dar para Deus, oferecer para Deus o nosso melhor, né? As premissas e as melhores coisas, e não as piores, porque existem pessoas que eles querem dar para Deus tudo aquilo que rejeita, tudo aquilo que não tem importância, tudo aquilo que não vai fazer falta para ele.
Não, nós temos que entender que aquilo que vai fazer falta para nós, aquilo que nós gostamos, é aquilo exatamente que nós devemos entregar para Deus, levar para Deus, dar para Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele que nos proporciona todas as coisas, é Ele que tem para nós, né, o melhor nessa vida. Então, se nós fizermos o melhor, se nós buscarmos fazer o melhor para Deus, o Senhor vai nos abençoar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A bênção, os planos de Deus são perfeitos para a nossa vida. Deus tem um plano perfeito para cada um dos seus filhos. O que nós não podemos de maneira nenhuma, e as pessoas esquecem, é que existe um inimigo feroz bramando como leão a quem possa tragar, fazendo de tudo para mudar os planos de Deus nas nossas vidas. E nós não podemos voltar, nós não podemos fazer, mas muitas das vezes fazemos, que é aquelas coisas que o primeiro casal fez, que o seu filho acabou fazendo, e que tantas outras pessoas a seguir continuaram fazendo e continuaram contribuindo para a tristeza de Deus com a humanidade. A humanidade, a Bíblia diz que continuou crescendo, cresceu muito, mesmo após a morte de Caim. Muitas pessoas podem não entender, né, como que tinha duas pessoas no mundo, nasceram duas, e uma morreu e a outra foi esquecida, e como que a humanidade cresceu. É evidente que é uma coisa que, para a gente entrar nesse detalhe, nesses méritos aí, a gente precisa de muito estudo, de muito entendimento, para entender que naquele tempo as pessoas viviam 800 anos, 600 anos, 900 anos. Então, é uma coisa que não cabe para esse momento nesse tema que nós temos hoje, que é o plano de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós, assim como teve com aquelas criaturas que ele criou, que até aquele momento, né, não eram filhos de Deus, se tornaram criaturas do Senhor na terra. E cresceu essa população, cresceu grandemente, poderosamente, cresceu. E veio com ele a abominação do inimigo sobre toda a humanidade. A humanidade era perversa, a humanidade era mal, era ruim, eles faziam tudo que desobedecia à palavra de Deus. Até que chegou um determinado momento em que o Senhor escolheu mais uma pessoa para ser aquela pessoa que, devido a ele ser uma pessoa que também andava com Deus, de ser uma pessoa que tinha comunhão com Deus, né? Nós chegamos aqui na Bíblia até Noé. Noé era aquela pessoa que também tinha uma comunhão com Deus. E aí, né, a humanidade ruim, a humanidade perversa, fazendo tudo aquilo que não agradava ao Senhor, o que veio ao coração de Deus? Destruir toda aquela geração, porque foi por caminhos. Imagina, quando Deus toma uma decisão de destruir um povo que se constituiu, né, que cresceu. A Bíblia diz que eles cresceram em popularidade muito grande, inclusive cresceram no tamanho, porque como os filhos dos homens se misturaram com a filha, né, com pessoas que não eram de Deus, com pessoas que eram, vamos dizer assim, daquela descendência de Caim, e ali se formou até homens gigantes, pessoas gigantes sobre a face da terra. Chega um determinado momento que Deus, tendo essa comunhão com Noé, escolheu Noé para que fosse a pessoa que ia dar prosseguimento a uma nova geração, que ele destruiria toda aquela nação, todo aquele povo daquela época, destruiria tudo. E a Bíblia diz que eu estou até deixando aqui, irmão, pastor, não estou lendo aqui o versículo, porque senão vai se alongar muito, e é uma história para entendimento das pessoas, e que, falando dentro da Bíblia, sem sair do contexto bíblico, a gente consegue fazer, né, é uma evangelização, é um ensinamento para que as pessoas venham entender a real situação que levou Deus, em determinado momento, até tomar uma atitude drástica como essa, de destruir toda aquela humanidade, todo aquele povo, também destruir a terra. A Bíblia diz que ele destruiu a terra e toda aquela humanidade. Daí nós entendermos hoje, outro dia eu estava conversando sobre isso, da onde que vem o petróleo, como que o petróleo está nas profundezas do mar, como que o petróleo está na profundeza da terra. Estudos, ciência, demonstram que o petróleo, aquela massa escura, né, aquele betume escuro que é chamado de petróleo, o estudo científico mostra que esse material já esteve aqui em cima na Terra, ou seja, já esteve aqui na superfície da Terra, e hoje se encontra nas profundezas.
Então, isso apodreceu, essa matéria orgânica apodreceu nessa virada de terra, né? Porque Deus tinha um plano de manter aquela terra. A terra era perfeita, a terra era bonita, a terra era perfeita, mas o homem, né, ele acabou destruindo. E Deus tomou essa atitude de destruir não só as pessoas, como toda a terra. Essa terra foi revirada, essa terra foi invadida pelas águas do dilúvio, e aí, né, Deus muda os planos dele, coloca Noé na arca com os seus 2 filhos, a sua esposa e mais 2 noras. Então, um total de 8 pessoas aí foram preservadas para que fossem a próxima geração. Agora, parando aqui nesse texto, se o pastor Armando Arede tem algo para comentar aí, pastor, entra em circuito aí e comenta. Não, irmão, fica à vontade aí. Pode mandar brasa aí que tá show. Maravilha, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente chega aí no dilúvio, né? E o dilúvio destrói toda a terra, o dilúvio destrói todas as pessoas. Começa uma nova geração. É evidente que eu não posso aqui entrar em detalhes, mínimos detalhes, mas você que gosta de ler Bíblia, você que quer entender a Bíblia, eu sempre digo aqui, eu sempre falo, e eu já falei com o missionário Armando Arede, que eu gosto muito de pregar para novas criaturas em Cristo Jesus, para novos convertidos, para pessoas que estão chegando agora, para pessoas que estão no primeiro amor, para pessoas que têm o desejo de aprender, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas que já têm teologia, que já têm, às vezes não tem nem teologia, mas têm um conhecimento da Bíblia, eles não se interessam por esse tipo de live, eles não estão interessados em estudar, eles já têm as suas próprias opiniões formadas, já têm o seu próprio entendimento. Então, o que a gente busca aqui, o que eu busco aqui nas redes sociais? É ensinamento para a conquista de pessoas que não conhecem a palavra. Nós buscamos aqui as almas perdidas, nós buscamos aqui as pessoas que estão fora desse entendimento espiritual, que não conhecem a Deus, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a mensagem, que não conhecem os planos de Deus para a sua vida. Tem pessoas que têm um chamado, e sempre pessoas que têm essa comunhão com Deus são usadas para irem até elas e falar: olha, Deus tem um plano na sua vida, olha, Deus quer trabalhar, Deus quer trabalhar na sua vida para que você venha ser uma pessoa salva para Jesus, uma pessoa que tem a capacidade também de pregar, de levar o evangelho, de ensinar a outras pessoas. Deus quer fazer de você um professor, uma pessoa entendida no assunto bíblico, para que você possa ser ferramenta nas mãos de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Eu sempre ouvia isso, né? Olha, Deus tem um plano na sua vida. Mas que plano? Eu já sou abençoado, eu já sou de Deus, eu já conheço a Deus. Não conhecia nada, eu não sabia de nada. Hoje que eu estou começando a aprender do Senhor, porque naquele tempo eu não sabia nada. E assim são várias pessoas que pensam que conhecem a Deus porque nasceram em lar cristão, vamos dizer assim, né? Lar cristão, mas que não tem um aprofundamento bíblico, entendimento espiritual de como funciona, de como as coisas aconteceram, qual verdadeiramente é o plano de Deus para mim. E quando Deus tem um plano para uma pessoa, ele tem um plano para a família inteira, para toda a sua descendência, para toda a sua geração. Então, a gente passa pela questão do dilúvio, a terra, mais uma vez, cresce poderosamente, de forma linda, né? O povo, a Bíblia diz que Deus disse para Noé, através dessas 8 pessoas, vocês vão crescer e se multiplicar e vão, né, fazer com que venha crescer. E cresceu realmente, a população cresceu mais uma vez de forma poderosa e se agigantou e multidões se formaram pelo mundo. Mais uma vez, né? Mais uma vez, esse povo chamado pelo Senhor desobedecem a Deus, sai do centro da vontade de Deus, sai do plano de Deus para as vidas deles. E sempre a gente entende, a gente sabe que o inimigo de Deus, que está por trás disso, ele contribui, ele colabora para que essas pessoas possam se desviar, desobedecer à vontade de Deus, os planos de Deus nas vidas delas, né? Até que, mais uma vez, a população já
em multidões sobre a terra, mais uma vez o povo desobedece, mais uma vez o povo sai dos planos de Deus, e aí o Senhor toma uma decisão de ir buscar um servo, uma pessoa que era vamos dizer assim, uma pessoa perfeita para fazer a vontade de Deus, já que a aliança de Deus com Noé, né, ela acabou assim meio que saindo dos planos de Deus, Deus agora vai buscar lá um filho de Naor. Ele vai lá nas terras, né, que vivia ali. A Bíblia diz, a partir do capítulo 12 de Gênesis, né, a partir do versículo 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse algumas famílias, ele disse todas as famílias da terra. Então Deus aí começa um plano novo agora na vida desse homem que vivia. A Bíblia diz que Abraão era próspero. Abraão tinha riqueza, Abraão tinha gado, Abraão tinha... a única coisa que ele precisava para ter uma nova vida seria deixar aquelas terras, porque ele não tinha, assim, vamos dizer, uma família constituída. Ele tinha uma esposa, ao qual era a irmã dele, meia irmã dele, porque era filha de um relacionamento do pai. E aí ele sai daquela... o mais interessante que eu acho nessa história de Abrão, eu estou falando de Abrão, né? Abrão, ele ouve, Abrão, ele obedece, Abrão, ele faz a vontade de Deus, Abrão crê na promessa, Abrão crê no plano de Deus. Era um plano que Deus tinha para ele, para a vida dele. E ele obedeceu, ele não questionou, ele simplesmente pegou tudo que era seu, pegou os seus escravos, seus servos, né? Aí a gente já pode ver que ele era um homem de posse, um homem que tinha bens, um homem que tinha poder, né, entre os homens. Por quê? Porque ele tinha toda uma comitiva. Ele juntou toda a sua comitiva, tudo aquilo que era seu, apenas ele deixou para trás a herança do seu pai, que o seu pai ia deixar a herança. Seu pai tinha herança para ele, mas ele deixou a terra, porque Deus disse para ele, se você me obedecer, se você me seguir, te darei grandes terras, grandes nações, você vai ser considerado pai de uma grande nação. Olha que maravilha, olha que bênção. Você ouviu essa promessa de Deus, você dá ouvido a ela e deixar Deus trabalhar. Ele permitiu que Deus trabalhasse. E quando Deus tem um plano para os seus filhos, e os seus filhos obedecem, cumprem o chamado, fazem aquilo que Deus está mandando, vão ser bênçãos sobre a terra. E não foi diferente. Abrão se torna uma bênção sobre a terra. E aí tem um determinado momento em que Deus quis aumentar essa bênção. Falou, Abrão, você já está com 100 anos aí, né? Já está com 100 anos e ainda não é pai. Então aí Deus promete. Abrão já achava que tudo estava perdido, né? Ele saiu, peregrinou pela terra, conquistou algumas coisas, mas lhe faltava algo, lhe faltava um filho, aquele filho da promessa, o plano de Deus para ele, né? Aí Deus promete para ele, a partir do capítulo 15, um filho, né? Depois destas coisas, a partir do versículo 1 do 15, diz assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damásio, Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não me tens dado filho, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra de Deus a ele, dizendo, este não será o seu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Pensa bem, irmão, você já está chegando aí há cerca de 100 anos, ainda não teve filho, não constituiu aí uma família além da sua esposa, e aí Deus, com você com 100 anos, sua esposa com 90 e tal, e aí Deus diz que vai nascer, olha, meu Deus,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus fez a promessa, mas por mais que nós sejamos obedientes, por mais que nós sejamos de Deus, nós sabemos que esse inimigo feroz anda por trás, bramando como leão, tentando tragar, tentando atrapalhar os planos de Deus. E aí o inimigo, mais uma vez, entra e surge na vida de Abrão, Ismael. Olha só. Né? Não vou entrar nesse contexto de Ismael, porque o tempo não nos permite. Mas, para resumir, Deus promete um filho, esse filho nasce a Abrão, Deus muda o nome de Abrão, porque agora ele passa a se chamar Abraão, né? Que seria aí pai de uma grande nação. Meu Deus, eu fico impactado todas as vezes que eu vejo, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus e a gente vê a forma como Deus trabalha na vida daqueles que eles chamam, na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Meu Deus, o nome dele muda o nome dele para Abraão, muda o nome da esposa dele de Sarai para Sara, né? Porque a partir de agora eles são pais de uma grande nação. Não foi só Abraão que foi pai de uma grande nação. A gente vê muita gente falar, muita gente comentar, pregar sobre Abraão foi pai de uma grande nação, mas esquecem que Sara, né, Sarai, agora Sara, é mãe de uma grande nação, constituída por Deus, escolhida esse nome por Deus. E aí tem algo muito interessante e eu fico impactado todas as vezes que eu leio, é que Abraão viu Deus frente a frente, em forma de anjo. Deus aparece para Abraão e ali, mais do que aparecer para ele, né? De repente podia aparecer assim, em forma de anjo, mas assim numa visão, como Deus fala na maioria das vezes, né? Fala em forma de visão, em forma de sonho. Deus aparece e fala com as pessoas. Desta feita, Deus vem até Abraão, aparece a ele em forma de anjo, e ali foram 3 anjos que o que eu vou falar, de repente, pode haver discórdia, mas é a minha visão. Eu entendo ali que ali era o próprio Deus em forma de anjo, ali era Jesus em forma de anjo e o Espírito Santo do Senhor, os 3 ali, né? A Bíblia não fala sobre a questão da trindade, é outra polêmica também que existe aí no meio teológico, essa questão da trindade. A Bíblia realmente não fala na trindade, mas a Bíblia deixa claro que tudo é comandado por Deus, pelo Pai e pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. E eu vejo aí esses 3 anjos, né, que vieram não, por uma causa que era destruir mais uma vez, só que dessa vez não era destruir a nação, a terra, o globo terrestre inteiro, mas destruir uma cidade desobediente, uma cidade que saiu dos planos de Deus, né? E ali Deus, através dos seus anjos, foi até aquela cidade para destruir. Mas o trabalho de Abraão não parou por aqui, continuou Abraão fazendo a vontade de Deus, continuou Abraão buscando ao Senhor, e Deus cada vez mais foi prosperando na vida de Abraão, porque existia esse plano de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, ou seja, essa nação não seria como hoje, por exemplo, a nação americana, a nação brasileira, não, era uma nação mundial, era algo no globo terrestre da Terra. Então, a palavra de Deus, Deus queria que se propagasse, Deus queria que não só que as pessoas se multiplicassem, crescessem, evoluíssem, mas entendessem que Deus era o controlador, Deus era o criador de todas as coisas. Mas, infelizmente, o povo, né, na sua desobediência, continuou saindo fora dos planos de Deus, continuou em abominação, né? A gente vai ver em vários momentos em que o povo erra, em que o povo desobedece, em que o povo sai da presença de Deus, e isso era sempre uma coisa que entristecia a Deus, mas os planos de Deus continuaram, até que o próprio Abraão, né, ele recebe aí essa bênção de Deus, né? Recebe Isaac, olha aí, ele tem o seu Isaac, um momento interessante aqui, uma pessoa que recebe, né, era impossível,
teve um determinado momento em que ele duvidou, né, de que pudesse acontecer essa coisa maravilhosa dele ser pai, e quando acontece, e que o menino já tinha aí uma certa idade, né, Deus pede a ele uma oferta, Deus pede a ele um sacrifício, e o sacrifício, irmão, era nada mais, nada menos do que o próprio filho, a alegria dele. Filho era a alegria dele. Cada um que é pai sabe a alegria que é ser pai, a alegria que é ter um filho. Agora imagina o seu pai todo-poderoso, o seu pai milagroso, o seu pai que te chamou, o seu pai que é contigo em todas as coisas, né? Ele chega e ele chama Abraão agora, né? E pede aí um sacrifício. E o sacrifício é Isaac. E o sacrifício, ele se permite oferecer esse sacrifício a Deus. E a maioria das pessoas conhecem o que aconteceu, o milagre, a bênção que foi. Deus ali mudou os planos. O plano de Deus não era esse. O plano era que Isaac crescesse. O plano era que Isaac prosperasse. De maneira nenhuma Deus aceitaria a morte de Isaac. E aí prossegue para o alvo, né? Abraão, Isaac e Jacó. E nós vamos já chegando aí no Jacó, né? Jacó, a gente conhece a história, a gente sabe a guerra que foi desde o seu nascimento, porque ele era, no ventre da mãe, ele tinha um irmão, que era Esaú, e Esaú, a princípio, eu creio que nos planos de Deus, tem coisas que acabam, a gente percebe que tem coisas que acabam saindo um pouco dos planos de Deus. Quem acha o contrário, eu não consigo entender. Por exemplo, Deus colocou Adão e Eva. Era plano de Deus que eles o desobedecessem? Não, mas aconteceu. Então, a gente vai vendo que em várias situações, os planos de Deus foram meio que, vamos dizer assim, frustrados. Mas a gente entende que Deus, por algum motivo que está além da nossa capacidade de entendimento, Deus permite que aconteça. Por que Deus permite que aconteça? Nós não sabemos. Porque tem situações que Deus pode fazer, ele pode tomar atitude, ele pode, vamos dizer assim, cortar, tirar aquele laço, afastar o inimigo, mas Deus permite. Talvez, não sei se para ver até onde vai o coração do homem, o entendimento do homem, a ruindade do coração do homem. A gente não sabe exatamente qual é os planos de Deus, mas em determinado momento a gente percebe aí que a primogenitura era de Esaú, mas Jacó acabou vindo na frente. E Jacó, mais tarde, por uma desobediência de Esaú, né, troca ali a sua bênção por um prato de lentilha, ou seja, trocou a bênção pelo alimento do físico, da carne, e ali perdeu a sua bênção, e Jacó se tornou ali, aí que eu acho também uma parte muito interessante, é que Jacó se torna pai das 12 tribos, aquelas que viriam assumir a nação de Israel, e ali formam-se as 12 tribos de Israel, mas ainda precisava-se passar por um processo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é preciso passar ainda por um processo, e um dos filhos de Jacó é levado para o Egito como escravo. Lá esse filho se torna governador, que foi José. Olha só, os planos de Deus, como que são os planos de Deus na vida de cada um. E muitas das vezes a gente reclama de uma situação difícil, muitas das vezes a gente reclama por vales e montanhas e problemas que a gente tem nas nossas vidas, né? E a gente fica reclamando, e tem pessoas que chutam o balde, jogam tudo para o alto, perdem a sua bênção. Ali a gente percebe ali que José passou por momentos difíceis, por inveja dos próprios irmãos. Mais uma vez a gente vê as mãos satânicas aí, as mãos do inimigo trabalhando no coração dos irmãos de José por desobediência a Deus, é claro, e por ganância e por inveja, eles acabam vendendo o seu irmão como escravo para o Egito. Mas só que eles não sabiam que, mais uma vez, eu creio que isso foi plano de Deus. E a gente tem que perceber isso. Poxa,
plano de Deus um sofrimento desse? Plano de Deus ser vendido para o Egito, sofrer tudo que José sofreu no Egito, mas ainda não estava completo os planos de Deus, porque ali ele se tornaria governador, a fome viria assolar a Israel, e o pai dele, né, precisa de alimento e vai buscar o alimento no Egito, e quando chega lá, seus irmãos dão de cara com José, desta vez governador. Jacó é levado para o Egito, né, em cerca de 70 pessoas, leva também as suas riquezas, seus bens, seus gados, tudo aquilo que eles tinham, entra no Egito com 70 pessoas, e o plano de Deus fez com que eles se tornassem escravos no Egito por 400 anos, 430 anos. Meu Deus! E, mais uma vez, o plano de Deus se cumpre, porque ali eles estavam preparados, eles estavam capacitados para encarar tudo aquilo que eles iam passar em Israel, na nova Canaã, né? Prometida, aquela Canaã que o Senhor tinha prometido. Mas o que a gente vai ver? Eu vou parar por aqui, porque isso daí já é uma outra parte, que vai entrar aí na história de Moisés, que vai entrar na passagem do Mar Vermelho. Então, eu creio que até aqui a gente pode ter uma noção, a gente pode ter um entendimento de como são os planos de Deus nas vidas desses homens chamados, homens que andou com Deus, que desobedeceram e saíram dos planos de Deus. Agora imagina nós, irmão. Nós temos, sim, aquela irmãzinha que um dia falou para você, Deus tem um plano na sua vida. Ela não estava errada, não. Ela está certa. Deus tem um plano nas nossas vidas. Mas nós somos desobedientes. Às vezes a pessoa até, no primeiro momento, num dado momento, aceita essa profecia, aceita esse chamado do Senhor, mas acabam sucumbindo em algum momento e até desfalecendo, dormindo diante da presença de Deus e não percebendo qual é a verdadeira vontade de Deus. E aí é preciso passar por um processo, é preciso passar por uma lapidação. Talvez Deus se permita até fazer uma mudança completa na sua vida. Eu não sei, por exemplo, aí na história de José, onde José também possa ter falhado. De repente, em algum momento, José possa ter falhado para que isso acontecesse. E aconteceu, mas o plano de Deus acabou acontecendo de alguma maneira. Aconteceu. Era plano de Deus, mas também era plano de Deus que eles voltassem. E, mais uma vez, né, eles desobedeceram ao Senhor e nenhum daquela geração que saiu. Como eu disse, né, eu vou ficar por aqui, porque aí já entra no Êxodo, e aí o Êxodo é uma conversa para outras programações. Creio que até aqui o Senhor tem direcionado, o Senhor tem dirigido aí, né, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Interessante que eu vejo lá em 1 Coríntios, né, primeiro aos Coríntios 2:9, que diz assim, as coisas que os olhos não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. Se nós amamos a Deus, se nós buscamos a Deus, Deus nos abençoa nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para que cada vez mais possamos ser bênção nas suas mãos e para que se cumpra a vontade de Deus na nossa vida. Maravilha, glória a Deus. Pastor Armando Arede, é contigo, pastor, glória a Deus. Amém, Armando. Amém, irmão. Você precisa ajeitar aí a câmera, botar um pouquinho para lá, para o irmão. Louvado seja o nome. Isso aí ficou bacana. É uma palavra maravilhosa, né, irmão? A gente não precisa nem ver aquela novelinha Gênesis, não. Basta assistir a nossa live. Glória a Deus. Vocês vão aí poder edificar suas vidas através das palavras do irmão evangelista Carlos Alberto. Vamos tomar a audiência dele. Que foi uma palavra muito proveitosa e sabemos que muito eficaz. Eu anotei aqui algumas coisas, eu vou aprender agora a anotar aqui no papel, sabe? Algumas coisas para poder assim, edificar mais a nossa live, né? Amém. Com relação aos teólogos que já têm aquela opinião formada, nós estamos falando aí dos teólogos soberbos. Verdade. Porque nós temos os teólogos também que eles poderão
mudar de ideia, ou pelo menos ter uma ideia um pouquinho diferente daquilo que eles pensam, desde o momento que eles continuem avançando em seus estudos. Então, como o irmão mesmo disse, a vida cristã ela está em evolução, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. E se existe algum teólogo que acha que já sabe tudo, eu só lamento por ele. Eu só lamento. O sinal é que não sabe nada, pensa que sabe. Né? Eu acho muito. Falando em teólogo, irmão, vamos assim transferir um pouquinho para os pastores, né? Tem muitos pastores aí que tem uma palavra muito acadêmica, vamos dizer assim, por demasiado acadêmica, a qual os irmãos que estão escutando ou ouvindo a palestra não entendem nada. É por aí. E tem também aqueles pastores que, por falarem tantas bobagens, o povo se afasta. Então, bem-aventurado, feliz o pastor ou o servo de Deus que tem uma palavra que todos possam entender. Mesmo que em algum momento eles possam errar, porque todos são passíveis de erro, seja na palavra, algumas vezes podemos falhar. Apesar que não é bom, né, irmão? Mas há essa probabilidade. Às vezes o ensinamento errado. Existem diversos cristãos aí que estão sendo ensinados de uma forma errada. Nós sabemos disso. Que pensam que é aquilo, e o pior, pensam que é aquilo, continuam naquilo, não vão a fundo e continuam sendo ignorantes. Então, o meu povo tem sido destruído pela falta de conhecimento. Isso é bíblico, é uma palavra bíblica. E o conhecimento é algo muito importante, e o irmão trouxe aqui exatamente isso. O conhecimento na Bíblia, do que o irmão sabe, e não que o irmão invente. Verdade. Aí é que está o grande problema. Existem muitas coisas, como o irmão falou, que são muito profundas, que às vezes nem é bom a gente falar, porque ninguém vai entender. Então, é melhor você estudar ali, e o que for bom para levar para o público, vamos dizer assim, para as pessoas, a gente leva. O que for muito complicado, é melhor ficar quieto. Então, a gente tem uma tendência, né, a mostrar sempre o melhor, mas às vezes talvez a gente não vigie tanto. Aí entra a vigilância. Quando a Bíblia diz assim, orai e vigiai, é para orar e vigiar mesmo, em todos os momentos. Até mesmo quando nós estamos falando, pregando, levando a palavra, tem que haver essa vigilância, irmão. Por aí. Então, eu fico contente que o irmão agora tenha completado esse tema. Depois o irmão ainda vai ficar à vontade aqui, nós vamos conversar um pouquinho. E eu gostaria de levar só uma palavra, uma pequena palavra rápida, que eu acho que hoje a nossa live foi mais assim, histórica. Foi uma live histórica. Por quê? Amém. Porque trouxe a história de Gênesis muito bem resumida, e são séculos de história em meia hora. Foi meia hora, meu Deus. Mais ou menos, eu nem sei, aqui são mais ou menos meia hora. Como que a hora tempo, passa rápido? irmão. É Verdade. pouco tempo. É que, sabe o que acontece? Os homens, hoje, eles estão acostumados à rapidez. Ah, mas são alguns, não todos. Eu, o irmão, a gente está acostumado a ter que ser tudo rápido e tem que fazer tudo rápido. E acaba que você perde a paciência. A sua paciência tem que ser trabalhada. Você precisa fazer uma metanoia. O que é metanoia? É mudar a sua mente. Chega de ser cristão relâmpago. Olha só, estou inventando isso agora. Hein? O cristão relâmpago, aquele que quer ouvir a mensagem em 5 minutos, em 3 minutos, até mesmo os mais idosos estão passando por isso, irmão.
Ah, sua mensagem foi rápida, foi 3 minutos, que bom! Vou fazer uma colocação nesse assunto. É impressionante, por favor. Eu sou uma pessoa que, desde o começo da minha conversão, eu gosto muito de visitar. Então, eu já conheço muitas igrejas em Araruama. E eu gosto muito do interior. Já participei em igrejas, muitas igrejas do interior. Talvez por essa determinação minha, essa vontade de estar em igreja em que, vamos dizer assim, não que não conheça, mas que pessoas que têm assim pouco conhecimento e que a palavra de Deus é mais pregada, a palavra pura, a palavra genuína. Eu já fiz um curso teológico válido pelo MEC, não, nada disso. Já fiz uma teologia simples, onde eu li muitos livros para ter um entendimento. Mas é coisa muito pouco e que eu creio que eu aprendi muito pouco também. Aprendi muito pouco, mas eu fiz. E eu gosto de estar pelas igrejas do interior pregando. Só que hoje, pregando porque hoje Deus me deu essa caminhada de pregação, de estar nas igrejas visitando. E aí eu recebo muitos convites, e eu nunca recusei um convite de ninguém. Convidou, eu vou, convidou, eu estou lá levando a palavra de Deus. Mas aí o que a gente percebe hoje, pastor? A gente percebe hoje que os próprios pastores dizem assim, olha, aqui na nossa igreja tem que ter decência. Aqui nós temos horário, aqui a gente cumpre tudo certinho, tudo bonitinho. Tem que ter horário. Muitas das vezes o pastor já fala isso no começo do culto. Começa-se o culto, é uma adoração, né? Há uma adoração nos louvores, ali é oportunidade para criança, para idoso, para mulheres, para varoa, para varão, para todo mundo tem oportunidade. Daí a hora vai passando. Quando falta 20 minutos para o fim do culto, aí é chamado o pregador. Aquele pregador que foi convidado para pregar na igreja. Aquele pregador que, para pregar, ele jejuou. Aquele pregador que, para pregar, estudou, buscou a mensagem, fez uma página inteira, 2 páginas, 3 páginas de rascunho para pregar, para ensinar na igreja. Mas aí a hora se foi, falta 20 minutos para acabar. Aí ele é chamado para pregar. Ou seja, os próprios pastores que dizem que tem que ter decência nas coisas da igreja, ele acaba não tendo a decência de entender que hoje o louvor é importante, as oportunidades para os novos convertidos, para as pessoas que também querem se expressar é importante, mas se eu convidei uma pessoa para estar pregando na minha igreja, eu tenho que também, né, ser uma pessoa que tenha decência com ela, eu tenho que ser uma pessoa que eu tenha consideração. Porque aquela pessoa saiu da casa dela, viajou, foi até lá, que às vezes não é perto, é longe, já fui a lugares longes, né? E pregar, e no horário marcado estava lá. Eu, por exemplo, eu não gosto de chegar atrasado, eu sempre gosto de chegar sempre no horário para assistir toda a liturgia do culto, o que Deus fala através de cada irmão, até para chegar na hora você ter até mais conteúdo para estar pregando, para estar entendendo algumas coisas dentro da igreja. Então, gosto disso. Mas, infelizmente, hoje a palavra foi colocada um pouco de lado, ou muito de lado. É oportunidade para tudo e a palavra é só um pouquinho da mensagem. E acaba a maioria dos pregadores não tendo esse tempo de expressar tudo aquilo que Deus colocou no coração dele, porque ele jejuou, porque ele orou, porque ele buscou, porque ele estudou, porque ele está capacitado. E o pastor da igreja, os dirigentes, as pessoas da igreja acabam tirando isso da igreja. E ai do pregador se ele passar da hora. Aí só Jesus na causa. Então, foi uma oportunidade que eu encontrei de estar fazendo essa colocação aí para os pastores. Vigiem. É importante, você convidou alguém para pregar, dê a ele o tempo necessário para que ele venha expressar aquilo que Deus colocou no coração dele, não aquilo que você quer que na sua igreja aconteça. Que você quer ser legal, que você quer ser gente boa com todos os irmãos, que a gente entende que muitas das vezes é uma festividade onde todos trabalharam, participaram, e que na hora do culto, com a igreja lotada, quer ter a sua oportunidade, mas respeitem as pessoas que têm a responsabilidade de... engraçado, pastor, que eles oram pedindo a direção para ter um pregador. Deus faz tudo perfeito.
dá para eles o pregador se empenha, está ali preparado, capacitado para trazer a mensagem. E aí é tirado ali o tempo. Só Jesus na causa. Pastor, glória a Deus. Amém, irmão. Realmente, já que o irmão falou um pouquinho da sua experiência, falar rapidamente da minha também. Amém. Aliás, já tive falando na outra live, né? Eu era católico, não sabia nem o que era ser católico. Também. Fiz primeira comunhão. Com 18 anos, o Senhor me contemplou com a sua palavra e eu me converti. Realmente, aí eu conheci a palavra de Deus, que, por incrível que pareça, foi através do irmão que era católico carismático. Olha só que coisa incrível. E eu, com a minha Bíblia lá na estante, ficava olhando assim, eu acredito em Deus. Um dia eu ajoelhei e pedi a Deus, assim, eu estava passando uma fase muito difícil, né? Aquela fase de 18 anos, e eu ajoelhei, coisa que não era de fazer isso. E disse assim, obrigado, meu Deus, minha vida está uma porcaria, mas mesmo assim, muito obrigado. E fui dormir, no outro dia veio esse irmão me convidando para uma reunião, e ali eu pude conhecer a palavra de Deus, ele foi abrindo a Bíblia, eu entendi já na segunda reunião. Na primeira reunião, eu não entendi muita coisa, não. Na segunda, alguma coisa dizia assim, não vai. Aí eu fui lá na janela da minha casa, olhei para o céu e disse assim, não, Deus, é Jesus que vai falar, por que eu não vou? E fui. Graças a Deus eu fui. Logicamente, era o diabo que não queria que eu fosse, né? E eu fui na segunda reunião e me converti. De lá para cá, uma história, graças a Deus, muito bonita. Eu fui para a Igreja Batista, que era a igreja dos meus avós, dos meus tios, das minhas primas. Por sinal, ainda agora estava aí uma das minhas primas assistindo, não sei se ainda está. Se tiver um abraço para todo mundo lá de Coelho da Rocha. Né? Então, eu fiquei ali algum tempo. Depois era muito longe para mim. E eu fui numa igreja mais perto também, a Igreja Batista. Eu fiquei ali, irmão, mais de 20 anos na Igreja Batista. Aprendi muito. Mas eu não tinha assim, uma visão, talvez, do que eram as outras. E um dia, passando uma fase muito ruim, eu fui conhecendo. Aí é que está o negócio. Cada um tem que abrir a mente. Fui conhecendo outras igrejas. Depois eu fiz um pequeno curso teológico aí, de 2 anos, e tive a oportunidade de visitar praticamente umas 15 igrejas de diferentes credos e diferentes culturas, diferentes liturgias, e aí é que eu percebi que a coisa estava feia. Como é que pode, irmão, uma igreja ficar 2 horas de louvor e 10 minutos de palavra? Como é que pode uma igreja não ter louvor? Como é que pode uma igreja que o pastor não sabe nem o que está falando? Como é que pode um pastor ou uma pastora, como eu vi, charlatão, que ficava falando uma palavra que estava na Bíblia, Isaías não sei quanto, papapá. Quando eu ia ver, não era nada daquilo, fingindo que sabia de cor e não sabia era nada. Como é que pode tanta profetada? Então, irmão, eu me decepcionei bastante quanto a isso. E tive muitas decepções também dentro das religiões, infelizmente. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso, e ele hoje está aqui conosco, e nós estamos aqui debatendo esse assunto. Aliás, eu ia falar sobre evangelismo, eu acho que eu vou falar muito pouquinho hoje, deixar mais para o nosso próximo tema, tá, irmão? Só vou dar uma explanada depois, mas nós podemos bater um papo aqui um pouquinho. Né? Só um versículozinho aqui, porque é bom, né? A gente também ficar na palavra de Deus, né? Maravilha, fica à vontade, pastor. Aqui em Marcos 16:15, nós lemos, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Então, eu não sei se agora ou depois nós podemos debater isso.
Amém. Esse ide de Jesus, o que está acontecendo, irmão? Nós temos aí centenas de cristãos que têm uma câmera à sua disposição, que têm um celular, que podem pegar a sua câmera, seu celular, e começar a pregar o evangelho. Ah, mas eu sou tímido. Deus não quer que você seja tímido, não. Abre o teu olho. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Irmão, eu falo francamente, eu não tenho meia palavra, não. Eu vou direto ao assunto. Se Deus te deu um dom e você não exercita, você é um covarde, um crente covarde. Você não está falando a palavra, você está indo à vontade de Deus. Que espécie de cristão é você? Será que é isso que Deus tem mostrado para nós? Tudo bem, irmão. Tem aquele irmão que está doente, tem um outro que já não consegue falar direito, o outro que não sabe mexer na tecnologia, não sabe mexer no celular. Isso aí tudo bem, Deus está vendo, sabe de todas as coisas, mas tem aquele crente preguiçoso, que só pensa nas coisas do mundo, que só pensa em outras coisas, mas não pensa em levar a palavra de Deus, principalmente aqueles que têm o dom, irmão, e que sabem um pouquinho da palavra de Deus. Não precisa ser teólogo, doutorado. Perfeito, irmão. Desculpa se eu estou sendo assim um pouco... É por aí. Os planos de Deus não são os nossos planos. Aí a gente, muitas das vezes, eu vou fazer uma live, vou falar isso, falar aquilo. Aí o Espírito Santo vem e muitas das vezes muda completamente. Eu já cheguei aqui em determinados momentos e abri uma live, vou falar isso aqui. Quando eu abro a Bíblia, cai em outra coisa e eu fico ali. O Espírito Santo direcionou. Então, Deus muda, de repente Deus pode mudar e Deus pode ter um plano hoje de estar abrindo a mente, abrindo o coração para entendimento, para aquilo que é a vontade de Deus nas vidas das pessoas, né? Então, eu creio que tudo está na direção de Deus, pastor. Irmão, o que acontece é que o Espírito de Deus ele nos direciona e nos dá a capacidade de podermos passar essa palavra, mesmo que num primeiro momento possa parecer uma chicotada, como muitos dizem por aí. Verdade. Só que não dá mais para ficar brincando. É por aí. Até pelo amor que eu tenho pela alma, não só desses que estão deixando de pregar o evangelho, mas daqueles principalmente que não sabem nada do evangelho, que precisam de alguém que leve a eles o evangelho, seja o vizinho, seja da família. Se o outro rejeitar, tudo bem, irmão, vamos deixar ele para lá. Não, eu que estou certo, tá bom. Então tá bom. Já aconteceu várias vezes isso comigo. Mas o nosso dever é continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. E eu louvo sempre, eu disse para o irmão a live passada, falo de novo, pela vida do irmão, pela vida dos missionários que estão aí na luta, lá na Amazonas, estão lá no interior, estão ali pregando ali na esquina, bota uma caixa de som lá, não quer nem saber. Sabe? Esse pessoal está fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha. Agora, vai chegar uma hora, irmão, que isso não vai ser mais possível. Vai chegar uma hora em que as coisas vão se fechar. Isso é bíblico. Eu não estou falando bobagem. Isso é uma outra live, nós vamos estar conversando sobre isso também. Verdade. O livro de Apocalipse, por mais difícil que pareça, ele dá uma ideia bem clara que o anticristo vem aí, se é que já não está por aí, e que vai calar a boca de muitos cristãos, por bem ou por mal. E Deus está dando oportunidade agora de você se voltar para Ele. É por aí, com certeza é por aí. Até o irmão falava aí da questão de chicote, né, na igreja, e tem pessoas que dizem, não, mas Jesus é amor. Jesus é amor. Mas só que eles esquecem, né, do versículo bíblico que diz que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então, ele, assim como ele ensina, assim como ele tem amor, misericórdia, ele teve tanta misericórdia de nós que ele entregou o seu filho para que fosse chicoteado.
Olha só, os filhos de Deus foi chicoteado para mim e para a sua salvação. Então, hoje, as pessoas acham que uma palavra que o Espírito Santo dirige para que a pessoa venha trazer, porque eu sempre falo, e a gente observa, né, a questão de pregar. Pregar, hoje em dia, né, se tornou até mais fácil. Hoje é simples, as pessoas não precisam se estudar, ter trabalho para buscar, como no passado, assim que eu me converti, e não faz muito tempo, porque foi em 2006, ali eu tive que comprar dicionário, ali eu tinha que comprar vários livros, todos os livros que me ofereciam eu adquiria. Hoje não, hoje a pessoa, ela, de repente, ela nem quer saber de livro, porque tudo que ela quer, ela pega o celular e vai ali no Google. Está tudo na mão, mastigado ali. Então, hoje se tornou até fácil para as pessoas pregarem. Então, elas acham que você tem que pregar amor, você tem que pregar. Jesus era amor, era misericordioso. Mas quando tinha que falar sério, ele falava. E principalmente quando ele dirigia a palavra de Deus, né? Assim como João Batista fazia, eles dirigiam a palavra aos fariseus, e hoje o que mais temos são fariseus, e pior, que esses fariseus muitas das vezes estão muito próximos de nós, muitas das vezes Deus direciona, o Espírito Santo direciona para que seja uma palavra, vai dizer uma palavra dura, mas é uma palavra da verdade, né? Quando ela não é algo que a pessoa inventa, que tira da sua própria mente, da sua cabeça, é dentro da Bíblia, é dentro da palavra, temos que reconhecer que Deus está no negócio. Deus é que usa os seus pregadores, os seus profetas, para estar trazendo a mensagem, aquela mensagem da noite, aquela mensagem que é para exortação. E ai daquele que não for, ao ser exortado, recusa a exortação. Creio que está completamente fora da vontade de Deus, está completamente fora dos planos de Deus. Maravilha, pastor? Olha só, irmão. Maravilha. O que diz ali em Atos 13:47? Pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Atos dos Apóstolos 13:47. Então, o que nós temos ali? Gentios. Quem é gentio? Gentios eram os que não eram judeus, certo? Naquela época. Então, hoje nós temos aí o mundo. Eu fiz de você, ele nos ordenou. Você leve a salvação. Se você ainda não falou para alguém que você conhece desse evangelho maravilhoso, é hora de você mudar isso aí, tá? Deus, ele te ama. Se você ama a Deus realmente, mostre para ele o seu amor, não somente crendo em Deus, mas também levando essa palavra a toda criatura. Nada melhor do que a internet, que leva a todo o mundo. Essa live agora, irmão, ela pode ser compartilhada em todo o mundo. Não é somente aqui no Facebook. Um abraço aí para a missionária Marcegal, lá no Japão, sempre acompanhando aí. Ela está ao vivo aí? Não, nesse momento ela não está, não. Agora lá no Japão é 8 horas da manhã de sábado, já, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe aí a missionária Marcegal, essa mulher de Deus abençoada. Amém. Ela vai estar conosco aqui, quem sabe aí nas próximas lives aí ela possa estar conosco aqui. Eu louvo pela vida da irmã que tem levado a palavra também. Espero que um dia, quem sabe, ela possa estar conosco aqui, né? Pela vontade Maravilha. de Deus. Mas eu cortei o irmão aí, prossegue. Então, assim como essa irmã missionária Marcegal, que está aí com mensagens maravilhosas aí na face de Deus, e no canal e no YouTube, enfim, em várias partes proclamando a palavra, assim como o irmão também tem feito na rádio, na web rádio Face de Deus, aqui mesmo pelo Facebook, no YouTube também, assim como nós também temos o nosso canal lá no YouTube. Todos esses links aqui, irmão, seria bom a gente colocar aqui nos comentários sempre, para que aquelas pessoas que estivessem assistindo às lives pudessem prestigiar, pudessem ouvir um pouco essas lives aqui que nós estamos fazendo. Eu já estou colocando no meu canal. Não sei se o irmão já viu lá, mas eu editei, estou editando e colocando. Essa aqui eu acho que nem vai precisar editar muito, não, porque já saiu
tudo bacaninha aqui. Graças a Deus, irmãos, está aí. Tecnicamente, a parte técnica foi resolvida, então está sendo uma bênção total. E eu creio que Deus tem muitas maravilhas ainda para nós. Acabou que a gente está falando sobre evangelismo, né, irmão? Então, eu acho que nós vamos ter que ver um outro assunto para depois. Mais um versículo aqui, que eu acho que esse aqui bate bem com o povo de Deus, com o que está acontecendo aí. Em Romanos 1,16, nós lemos assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha só, não se envergonhe de levar a palavra de Deus. Deus não quer isso de você, irmão. Deus quer que você realmente fale dele para as pessoas. Essa é a vontade de Deus. O que está acontecendo? Ah, mas eu tenho dificuldade. Ore ao Senhor, busque. Ô, irmão, não existia homem, talvez. Eu era tão tímido, irmão, tão tímido, que eu tive que fazer naquela época, era bem mais novo, eu acho que não era nem convertido ainda, tive que fazer um tratamento, naquela época era disco, né? Não existia nem CD, não existia nada, era o disco de vinil. Isso. O disco era o seguinte: como vencer a timidez. Então eu fiz um cursinho ali para vencer minha timidez. Olha só que coisa maravilhosa. E Deus me transformou. Assim como Deus me transformou o irmão, com certeza, em muitas coisas. O meu irmão, que aliás é alguém que eu pretendo aqui que venha um dia, que hoje é um pastor, ele tem 2 seminários, ele trabalha na Cristolândia, ele tem uma experiência, ele tem uma vivência, ele está vendo ainda coisas difíceis ainda. Então, eu vou falar com ele, ver se, numa oportunidade, ele possa vir aqui. O problema é que, realmente, os afazeres são muitos. A gente compreende isso. Às vezes, tem pessoas que fica difícil para vir. Mas nós estamos aí pesquisando, e eu acho que muito em breve a gente já vai ter alguém aqui como convidado. Esse, pelo menos, é o nosso planejamento, né, irmão? Que tenhamos aqui alguém debatendo conosco. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, está preparando, porque é plano dele. Às vezes a gente pensa que nós tivemos essa ideia, que nós somos um mentor, mas a gente sabe que Deus está... Quem crê sabe que Deus está por trás de tudo. E se vier dificuldade, é Deus que está permitindo. Então, nós temos que ultrapassar, né? Se eu vejo assim uma tranquilidade muito grande no irmão. E eu sou meio afoito em algumas coisas, mas quando, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quando se trata da palavra, das coisas de Deus, eu me considero uma pessoa calma, tranquila, eu sei esperar, eu sei entender, eu busco, né? A gente busca entender. Em outras coisas eu já sou mais assim, estabanado, já quero tomar logo uma atitude, já quero dar uma resposta, mas hoje, como cristão, como homem de Deus, eu posso até dar um testemunho de algo que aconteceu hoje. Eu precisei ir a uma repartição pública, irmão, e quando chega lá eu fui destratado, menosprezado pelo funcionário ali. E eu tranquilamente aguardei, tranquilamente não respondi. Até tirei uma foto do ambiente, do local, para trazer para o Facebook denunciar. Mas é o Espírito Santo de Deus que está comigo. Eu não vou de maneira nenhuma extrapolar, de maneira nenhuma sair da presença de Deus por causa de uma situação dessa. Isso muitas das vezes é um teste de Deus. Aí eu saio desse ambiente e entro numa farmácia, né? Não tem como, às vezes, quem vai pregar, a gente sempre quer dar um testemunho de alguma coisa. E eu creio que seja permissão também do Espírito Santo de Deus. Eu entro numa farmácia e ali eu se coloco na fila. Só que a fila tinha 2 corredores. Sabe como é que é a farmácia, né? Nunca tem um espaço assim para grande quantidade de pessoas. E aí a fila ali é um corredor ou outro. E eu fiquei num corredor, no outro corredor tinha uma senhora. A atendente viu a senhora, perguntou quem era primeiro e a chamou para o atendimento. Nisso chega um outro casal no lugar dela. A atendente atendeu essa senhora e viu que eu era o segundo. Então ela vai e me chama. Quando ela me chama, um senhor entra na frente. Não, eu cheguei primeiro. Eu estou aqui há 45 minutos. Não tinha passado nem 5 minutos. Falou que já estava ali há 45 minutos. Aí eu fiz um sinal para a atendente, quis crescer. Eu fiz um sinal para ela assim, calma, deixa ele.
Aí ela pegou e deixou. Então, irmãos, a gente é testado de todas as maneiras, de todas as formas. Mas quando a gente tem a presença de Deus, a gente não sai, é uma tranquilidade muito grande, a gente não sai, deixa Deus que está no controle de tudo. Para que pressa? Para que correr? Aí a gente percebe que Deus está no controle, porque lá, quando foi para ser atendido lá no caixa, era ele na frente, porque ele tinha sido atendido primeiro. Aconteceu algo lá que ele acabou sendo o segundo e ele me chamou para passar à frente dele. Olha só, para que correr, para que criar problema, para que criar, né? Acabou eu saindo da loja primeiro do que ele. Então, essas coisas que acontecem. Mas eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sinto a presença de Deus na minha vida, nas minhas atitudes, me guardando, me aconselhando, vai em frente, retrocede, espera. Tudo é tempo de Deus na nossa vida, pastor. Irmão, essas dificuldades que o irmão relatou aí são dificuldades que todo cristão passa. Eu não tenho dúvida nenhuma, não só cristão como não cristão, nós passamos por momentos, às vezes, que nós temos que ter muita sabedoria. Verdade. Porque, infelizmente, nós estamos num mundo que jaz no maligno. Às vezes, o próprio diabo ele já dá uma cutucada em alguém somente para tirar o irmão da graça. É por aí. Então, essa visão espiritual é algo que nós precisamos trabalhar a cada momento em nós. Como é que nós vamos trabalhar isso? Nós vamos trabalhar isso pela palavra de Deus e pela oração. Aleluia, glória a Deus. Ô, irmão, eu vou dizer uma experiência boa, recente, que aconteceu hoje. Eu até tremo de falar isso, mas é incrível. O Senhor, Deus, falou para o meu irmão, deu uma mensagem para mim através do meu irmão, através de um sonho, que Deus me mostrava que eu estava assim, levando a palavra no geral, e ele estava levando mais específico para pessoas, que Deus dava condições e ferramentas para isso. Isso me motivou. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido essa palavra e me deu, assim, vamos dizer, um ânimo. Eu louvei o Senhor por essa confirmação daquilo que nós estamos fazendo aqui. Amém. Porque no momento eu não tenho nem gravado. Há 2 semanas eu não gravo. Eu estou aqui ligado nessa live, ligado para que Deus possa continuar fazendo essa obra e não sejamos atrapalhados pelo maligno, que às vezes pode vir na cabeça de algum de nós e estragar tudo. É por aí. Como já aconteceu antes com vários irmãos, até comigo, lá no passado, porque eu não vigiei. Então, nós temos que ser sábios. E depois disso tudo, me deu um sono, eu fui lá descansar um pouquinho. Irmão, fiquei em oração ali, e o Senhor me contemplou, me visitou naquele momento, eu senti o poder de Deus, e é isso que nós precisamos. Eu amei a Deus e continuo amando mais do que nunca nesse mundo. Mas eu me entreguei ainda mais um pouco e disse assim, que seja feita a tua vontade, Senhor. Amém, glória a Deus. Se alguém me bater numa face, que eu dê a outra, não revide. Eu não posso ir atrás de homens, do que diz o homem, eu tenho que ir o que está na palavra. Eu sei que as interpretações, às vezes, são muitas. Às vezes nós deixamos envolver por muitas coisas que são ditas por aí, mas não é assim que Deus quer de nós. Chegou uma hora, irmão, que nós temos que parar e refletir e ver o que está atrapalhando realmente a nossa vida com Deus. Não tem nada me atrapalhando. Ore, que deve ter alguma coisa sim.
Eu estou falando isso para a maioria dos irmãos, não estou falando para o irmão, não, nem para mim, nem especificamente para ninguém. Nós cremos que o Senhor está no controle. Tem gente que está no outro patamar, está lá em cima, quem sou eu? É verdade. Está no outro patamar. Já. Eu tive um avô, irmão, só para terminar aqui, deixar o irmão falar um pouquinho, que ele faleceu com 80 anos. Ele tinha uma sabedoria, uma calma. Ele foi assaltado, ele foi roubado, sempre deu outra face. Foi um exemplo para a minha vida e para a minha família. E um dia o senhor levou, e levou como ele gostaria que ser levado. Ele disse que, olha, eu gostaria se o dia que eu morresse dormindo. Amém. E foi dormindo que o senhor levou. E naquele mesmo dia que o senhor levou, estava muito bem, fez a barba, se preparou, cortou o cabelo e foi dormir. E não acordou mais. Impressionante. Então, a vontade de Deus é assim mesmo, ela acontece no seu momento correto. Deus tem um plano para você. Ah, mas eu tenho 70 anos, nunca fiz nada. Mas pode ser que Deus te use ainda muito. Ah, eu tenho 80 anos, não importa a sua idade. Deus trabalha em você como Ele quiser. Se Ele quiser que você vá ser um grande pregador com 80 anos, você vai ser um grande pregador com 80 anos. É por aí. Porque Deus é maior que tudo e é o Todo-Poderoso. Verdade, pastor. E ainda sobre o testemunho dado, né, do que a mudança que Deus faz, porque no passado a gente resolvia as coisas, queria resolver as coisas no braço. Eu sou filho de paraibano, então comigo era na peixeira. Brincadeira, mas mais ou menos isso. Então, no momento em que o Espírito Santo de Deus me chamou, né, a conhecer a verdade, a conhecer a palavra, aí a gente é transformado, a gente é mudado, vamos dizer assim, mudado da água para o vinho. E eu tenho aqui, abri a Bíblia aqui e encontrei aqui Ezequiel 18, 31, que diz assim, ó: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e busque um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É claro que isso aqui é apenas um versículo, eu nem posso falar sobre o contexto da mensagem, mas eu achei esse versículo interessante. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgrediste e busque um coração novo. Então, nós precisamos. É plano de Deus para a nossa vida. Mudar a nossa vida, mudar as coisas erradas que nós fazíamos, as transgressões, as iniquidades, os pecados. Quem pode abrir a boca e dizer que não é pecador? Quem pode abrir a boca e dizer que nunca cometeu um pecado? Independente de quem seja um homem, seja um pastor, seja um missionário, seja quem for, um sacerdote de alto grau, todos nós cometemos pecado, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não pecou, que não peca, já está pecando, porque é mentiroso. Todos nós pecamos. Muitas das vezes o nosso pecado ele é no coração, é na nossa mente. E como o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente, ele conhece os nossos pecados internos, porque os externos o homem vê, né? Mas eu creio que aquele interno em que Deus vê, meu Deus, e a gente, em várias passagens da Bíblia, a gente vê Jesus ali, né, falando, o que vocês, isso falando para os seguidores deles, os 12 discípulos, né, os 12 apóstolos, dizia, o que arrazoais nos vossos corações? Ou seja, quando eles estavam pensando coisa que não devia nos corações, Jesus, mesmo estando entre nós, mesmo estando na matéria, né, aqui na Terra ele viveu como nós, na matéria do corpo, né, mas ele também estava em espírito, ele conseguia ler, ver o que eles estavam pecando, pensando e julgando nos seus próprios corações. Então, é mais importante do que tudo hoje. Nós entendermos que somos pecadores, independente até da posição que nós ocupamos, continuamos sendo pecadores, muitas das vezes, eu peco todos os dias.
Então, todos os dias a gente precisa buscar ser uma pessoa diferente, mas diferente no sentido de mudança espiritual, de buscarmos no Senhor o arrependimento, que essa é, na verdade, a grande dificuldade dos gentios, das pessoas que estão no mundo, das pessoas que creem em Deus. Né? A gente não vê na Bíblia pessoas que acreditavam muito em Deus, pessoas que eram de Deus. Os próprios fariseus eram pessoas que estudavam. E quando a gente vê hoje, ainda hoje, em Israel, hoje a gente pode ver, né? É só abrir a internet aí que a gente vai ver os judeus lá no Muro das Lamentações orando. Não é nada diferente do que eles eram no passado, é daquele jeito ali. Eles oram, eles ficam horas e mais horas ali orando, clamando, balançando as suas cabeças, falando com Deus. E os fariseus não eram diferentes, eram pessoas desse tipo. Só que eles acreditavam em Deus, mas eles não queriam e não aceitaram o Filho de Deus, o mensageiro da paz, aquele que veio nos redimir do pecado que foi falado aqui no começo da nossa live, sobre o pecado que Adão e Eva nos deixou como herança. Ele deixou como herança. E era preciso, devido à legalidade do homem ter permitido que o pecado entrou, que o Senhor enviasse o seu Filho, né? O sacrifício por nós. Deus sacrificou o seu Filho de sacrifício de morte para que hoje eu pudesse ter e cada uma desses irmãos, nossos irmãos, pudessem ter vida eterna. É o que nós dissemos na última live. Nós temos vida eterna, só que nós tínhamos vida eterna no inferno, vamos dizer assim, né? A vida eterna, ela é um caminho de duas vias, é eterna no céu, na vida eterna, ou na morte eterna no inferno. E isso é nós que precisamos ter esse entendimento, ter essa capacidade de aceitar a morte de Cristo, de aceitar o sacrifício da cruz, para que assim nós possamos ser redimidos. Não é que nós temos poder nenhum de nos salvar, não temos. O poder que ele nos deu foi Deus, Jesus Cristo na sua morte, e hoje o que nós precisamos é entender. E muitas das vezes o que nós precisamos também é usar a nossa cabeça, o nosso intelecto, nosso pensamento para discernirmos as coisas de Deus. Amém, pastor? Amém, irmão. A palavra maravilhosa, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Diz ali em Mateus, né, 28, ainda tem Eis-me aqui, do versículo. Então, como uma das nossas missões hoje é fazer discípulos, irmão. Olha, eu dou glórias a Deus porque a minha esposa, por exemplo, ela era católica e não conhecia a palavra, ou mal conhecia. E hoje ela é uma serva do Senhor. Minhas filhas também. Glória a Deus. São servas do Senhor. Aleluia. Estão na vontade de Deus. Então, Deus vai fazendo a sua obra. Agora, um detalhe. Se você, digo a todos os cristãos, não tem uma ascendência sobre a sua família, ou seja, não cuida da sua família, não está ali na cabeça da sua família, como é que você vai cuidar dos outros? Como é que você vai cuidar dos outros? É verdade. Essa teologia que estão pregando por aí, que existe, né? A teologia feminista, a teologia de tudo quanto é jeito, a gente tem que aceitar até certo ponto, irmão. Contanto que não vá contra a palavra de Deus. Não vem com essa historinha que ali não, mas ali é outros tempos. Espera aí. Vamos analisar direitinho a palavra. Quando em Efésios, nós lemos lá, Efésios 5, que a mulher sede submissa ao homem, tudo bem que é um aspecto cultural diferente, judaico, mas quem foi criado primeiro foi o homem, depois veio a mulher. Então, a mulher, ela trabalha, o homem trabalha,
eles estão ali, eles estão um ajudando o outro, até num casamento, mas o homem é a cabeça da casa. É assim que está determinado por Deus e ponto final, eu não questiono isso. Pode vir teologia feminista, teologia de tudo quanto é canto aí, que eu não tenho isso como teologia, tenho isso como heresia. Amém. Na minha cabeça. Agora, Amém. É lógico que nós temos que ser contra as atitudes que têm sido tomadas por aí de homens batendo em mulher, maltratando as esposas, etc. Isso, né, realmente é um absurdo. Para isso existe a lei dos homens. Verdade. Caso não seja resolvido, tem a lei de Deus. Aí já é outra história. Não é por isso que nós vamos largar o que está escrito na Bíblia. Se a mulher não concorda com alguma coisa, vamos conversar e chegar a um acordo. E deixarmos de ser soberbos. E sermos humildes perante Deus e reconhecemos também os nossos erros nos nossos relacionamentos. Eu tenho mais de 30 anos de casado, irmão. Já passei por muita coisa. Mas o senhor, eu também sei que o irmão, com certeza, já passou. Tem um filho grandão aí. Aliás, o cara é forte, hein? Fortão, um bom segurança para o irmão. Mas é Nanico. Mas então, e nós sabemos que um relacionamento, que já é um papo para uma outra história, né? Se a gente vai ficar aqui, tem dias de live, né, para a gente conversar aqui. E dá vontade de ficar, né? É muita coisa. E eu não sou professor de casal, nem tenho essa ideia de um dia ser conselheiro de casal, não. Mas a gente sabe que, desde o momento que o casal está na vontade de Deus, buscando ao Senhor, colocando a sua vida em primeiro lugar nas mãos de Deus, depois no da esposa, depois no dos filhos, primeiro, está na vontade de Deus. É por aí. Tá? Às vezes a gente ouve uma situação na nossa casa, assuntos caseiros agora. Às vezes o filho com a filha estão lá, ou com o filho estão lá se bicando. E a gente para com isso, o quê? Não, deixa. Fica lá quietinho. Deixa. Depois que acabar tudo, quem tiver certo, a gente fala. Quando os dois estiverem um pouquinho mais calmos também, né? É verdade. Olha, isso aí, ela está certa e você está errado. Ou ele está errado e você está certa. Vamos chegar num acordo, porque não pode continuar vocês se bicando. Vamos conversar. Isso é a liderança em uma família. Essa é a submissão, vamos dizer assim, que eu gostaria que todas as famílias fossem. Que os filhos, etc., estivessem ali orientados pela figura patriarcal ou matriarcal, dependendo do que vai acontecer ali. O que nós não vemos hoje. O que nós vemos hoje? Não precisa nem falar. Irmão, vê aí. É brigas, é tudo que... Às vezes é uma briguinha normal, mas existem brigas que realmente verdade. Não dá, né, irmão? Não dá mais para um cristão. Que cristão é esse? Nessa questão familiar, a gente pressente, né? Muitas das vezes a gente vê a olhos nus as artimanhas malignas do inimigo para tentar destruir a raiz, que é a família. Ele tenta lá na raiz, de alguma maneira, destruir, desagregar, fazer com que venham sair do centro da vontade de Deus. E a gente sabe que Deus cuida da família. Todas as famílias da Terra são planos de Deus através de Abraão. Lá à frente, lá atrás, o Senhor, ele profetizou aí, ele falou para Abraão que ele seria pai de grande nação e cresceria as famílias na Terra. Então a gente sabe que a família é aquilo que faz propagar a vontade de Deus, a palavra de Deus, e quando essa família está na presença de Deus, buscam a presença de Deus, é aí que ele trabalha
poderosamente. E aí é possível ver essa artimanha maligna a olhos nus, como eu disse. Porque quando é uma família que não respeita a palavra de Deus, que não conhece o evangelho, que não está nem aí para Deus, aí já é domínio satânico mesmo, aí não tem como, nem né? Tudo você vai ver pelo lado humano, pelo pelos olhos carnais, né? E a gente não vê assim pelo lado espiritual. Quando isso acontece numa família em que é uma família de Deus, uma família temente ao Senhor, né? A gente logo percebe o maligno tentando atrapalhar, tentando destruir, tentando de alguma maneira fazer com que venham sair do centro da vontade do Senhor. E aí para a gente se torna até fácil entrarmos em oração, repreender, e assim o inimigo ele vai ter que bater em retirada, porque o que está conosco, o que está na família que Deus constituiu, é algo que é sobrenatural. A gente consegue vencer as artimanhas malignas. De uma certa forma, a gente consegue vencer em todas as situações, em todos os contextos. Porém, muitas das vezes a gente oferece às pessoas oração, elas não querem, não aceitam, não creem, dizem que já são de Deus, que não precisa de mais nada. Então, aí realmente o Senhor não pode fazer nada. Mas quando é permitido, quando é dado legalidade, a gente ora e o Senhor faz a obra, né? Quando as pessoas também estão juntos, nesse mesmo intuito. Eu gosto até de uma colocação que é sobre essa corrente de oração. Quando a gente forma essa corrente, quando a gente, na verdade, a gente está querendo dizer, quando a gente se dá as mãos, juntos oramos e juntos o Senhor abençoa cada um. Amém, pastor? Amém, irmão. Assim, para terminar esse papo aí de família, né? E a sabedoria, ela tem que ser buscada pelos casais, né? A Bíblia diz que a mulher tola destrói o lar e a sábia edifica. Verdade. E a Bíblia recomenda também que os homens amem suas esposas, ainda em Efésios, nós lemos isso. Ou 5 ou 6. Se não me engano, é Efésios 5. Então, é tudo uma questão de nós pararmos e, se somos servos de Deus, realmente colocarmos em ação o que nós já sabemos. Então, é isso, irmão. Maravilha, glória a Deus. Eu acho que hoje nós já... O Espírito Santo já nos encheu? Hã? O Espírito Santo hoje já nos encheu a todos. É verdade. E eu tenho uma palavra então final aqui. Eu acho que já deu, né, irmão? Eu acho que nós já estamos com o tempo, quase 2 horas, 15 para... São 1h e 43 minutos de live, olha só. Meu Deus, passa muito rápido, né? Maravilha, né? Então, eu fiquei muito feliz aqui. Nós depois vamos estar conversando aí, né? Amém, para fazermos uma próxima live já com um assunto determinado, fazemos aí uma divulgação do que nós vamos fazer com brevidade, porque é sempre bom o pessoal ver antes o que vai rolar. Então, um assunto interessante, alguma coisa, e dentro da palavra de Deus, já que nesses 2 primeiros blocos, nessas primeiras lives, nós estivemos falando sobre o plano de Deus para a sua vida, que, aliás, esse é o nosso programa que fala sobre isso, mas nós falamos especificamente o que Deus quer para nós, e também um pouquinho sobre evangelização. Eu teria muita coisa para falar aqui sobre evangelização, mas nós vamos estar sempre conversando sobre isso. E na próxima live nós faremos assim, estaremos aí conversando, né, irmão, sobre qual será o assunto, quem sabe até com um convidado, Deus é quem sabe, e os detalhes da próxima live, então. Assim como nós fizemos os detalhes dessa, e olha só como melhorou, né, irmão? Como saiu a imagem, tudo. Às vezes a gente fala, a pessoa não entende, mas o irmão é uma pessoa inteligente e pôde perceber aí, com muita capacidade que Deus lhe deu,
como seria importante a gente modificar algumas coisas, assim como eu também. Então, eu louvo pela vida do irmão, como sempre. Eu digo isso, né? E louvo também para aqueles irmãos que estão assistindo. Muito obrigado pela audiência, vamos dizer assim, que tenho certeza que essa live vai ser muito compartilhada. Espero que os irmãos estejam compartilhando essa live, que foi uma bênção, falando sobre diversos assuntos, até familiares. Verdade. E eu desejo, então, a paz do Senhor para todos. E não esqueçam, só para não esquecer, né, de prestigiar a Rádio A Face de Deus, que nós vamos deixar depois o link aqui embaixo. Maravilha. E teve um outro link também que nós falamos, até esqueci, do YouTube, né? Vamos colocar o que tiver aí. O pessoal, quem acessar isso aqui, pode ir lá procurar, pode ir lá ouvir outras palavras maravilhosas sobre Jesus, sobre o plano de Deus para a nossa vida. É verdade. E que Deus nos abençoe, e muito obrigado ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Vamos fazer, então, uma oração. Antes, se o irmão quiser falar alguma coisa, antes da oração. Só orar e entregar nas mãos de Deus. Então, o irmão Carlos Alberto estará orando por nós aqui agora. Amado Deus, soberano eterno Pai, graças, Senhor, te damos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nesse dia, Senhor, aqui pelas redes sociais, aqui pela internet, trouxemos aqui uma palavra que fala do seu plano, Pai, que fala do plano do Senhor na vida de cada uma pessoa que está sobre a face da terra. Jesus. Assim como o Senhor usou seus profetas bíblicos, assim como o Senhor ainda usa os seus profetas, o Senhor quer usar muito mais. E o Senhor busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que cada vez mais venha a ser formado esse exército de pessoas que queiram fazer a sua obra, de pessoas que queiram se colocar como ferramentas afiadas para evangelizar, para pregar, para orar, para interceder pelas vidas de tantas pessoas que precisam e que necessitam. Ó, Pai, que o Senhor possa estar direcionando as pessoas que necessitam, que precisam ouvir essa mensagem, que precisam ouvir essa palavra, todo aquele testemunho que foi contado aqui, Pai, todas as passagens, todos esses momentos, que o Senhor possa usar as pessoas que precisam, que necessitam para ouvir e que possam vir e ser abençoada pelo poder do teu Espírito Santo, que está sobre mim, Jesus. que está sobre o pastor Armando Arede e que está sobre todos aqueles, ó Pai, que têm orado pelas nossas vidas, que tem, muitas das vezes as pessoas não participam conosco das lives, não participam das nossas orações, as nossas esposas, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos pastores, a nossa igreja, são pessoas que estão nos guardando, são pessoas que estão nos protegendo, que estão colocando as suas mãos, colocando as nossas fraquezas diante do Senhor. E assim eu creio que o Senhor está nos fortalecendo todos os dias. E nesse momento, Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa fazer com que bata em retirada todas as artimanhas malignas sobre tudo aquilo que todos aqueles que tentam atrapalhar o evangelho, atrapalhar a palavra do Senhor, seja em live, seja na igreja, seja em culto doméstico, aonde for, que a sua palavra seja propagada, que os ouvidos estejam atentos ao louvor, que os ouvidos estejam atentos à mensagem, à palavra do Senhor, às orações, e que assim nós possamos fazer com que o Senhor fique alegre com as nossas vidas na terra, até o momento que o Senhor nos chamar, até o momento que o Senhor falar, chega, e assim nós possamos subir, né? E estarmos com o Senhor na glória. Assim eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do missionário Armando Arede, da sua família, da sua igreja, dos seus filhos, de todos aqueles que estão ao seu redor, e que o Senhor possa nos abençoar no Espírito do Senhor, nos capacitando cada vez mais a sermos pessoas perseverantes em busca daquilo que o Senhor quer para nós, para que se cumpra na nossa vida o plano do Senhor. E nós cremos que os planos do Senhor se renovam a cada dia. Que o Senhor possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém, glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, e se assim o Senhor permitir, estaremos aqui na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 19, começamos às 19 horas,
E vamos até quando Deus quiser, né, irmão? É Mas verdade. no máximo 2 horas de live, no máximo. Deixa. Deus está trabalhando. Mas Glória a deixa Deus trabalhar com isso, né, irmão? É verdade. Fica na Tá paz, bom, pastor. A paz a A todos. paz do Deus Senhor, abençoe. então. Eu vou Vou estar sair- aqui encerrando. Vou sair primeiro aqui. O seu irmão fica aí. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe.